primeiramente agradecer pelo convite de Daniele, Cláudio e Fabiola. Esse convite me deixa muito contente porque ele primeiro me dá a oportunidade de agradecer, de voltar para um lugar que para mim significa muita coisa por conta do meu próprio trabalho. Então, agradecer a Daniele, aos amigos que tiveram naquele 2011 lá na fundação. E, bom, a fala começa a partir de 2011, lá no laboratório. E só um porquê dessa escolha de título e de começo. Esse título é uma adaptação do título do meu mestrado. O título do mestrado é... Opa, sumiu já. 2013-2015. O movimento de translação de um artista e em torno do próprio trabalho. E a ideia desse título é a ideia de pensar o trabalho mesmo enquanto centro e todas as proposições, discursos, processos e procedimentos e afins, referências enquanto coisas que estão de fato em órbita em relação a esse objeto, coisa, enfim, manifestação, essa entidade que se materializa enquanto um trabalho de arte. Então a ideia é entender que, na verdade, todas as coisas orbitam ao redor disso. Então, órbitas elípticas, porque ora você está próximo de um trabalho, ora você está distante desse trabalho, mas você se aproxima de outro, você se aproxima de uma referência, enfim. Solstícios e equinócios, aproximações e olhar de longe, olhar de perto. E também com uma própria relação com o meu trabalho, que é essencialmente tridimensional, essencialmente escultórico. Bem, 2011, laboratório. Saudade desse laboratório mesmo. Infelizmente. Enfim. Mais uma vez, um espaço maravilhoso. Toda a equipe sensacional. Enfim. Um bom lugar para se fazer um trabalho de arte. No laboratório, aqui, da Fundação. Sim, eram as gavetas que guardavam as amostras de minério, na função original do laboratório. Esse lugar me permitiu pela primeira vez lidar com algumas ideias que eu usaria depois em outros trabalhos, ou outros trabalhos incorporariam a partir do local de exposição. Uma ideia de apropriação da função / história do lugar e também dos objetos, sejam dos objetos mobiliários que estão no local ou então de objetos ordinários. No caso, o objeto central do meu trabalho, que é o livro. Então, vou passar aqui fazendo uma leitura rápida. A primeira prateleira não, a bancada, tinha alguns livros objetos que eram livros que, enfim, o próprio pessoal da fundação me passou, e esses livros eu trabalhei eles de maneira escultórica, realizando cortes, apagamentos, compactando volumes, ou seja, 2 volumes passavam a caber numa lombada que antes era para um volume só. Ideias de encaixe e junção em função das palavras índice ou palavras guias que apareciam dentro desses livros. Noções de duplo, ou seja, livros que eram comportavam-se como era um único objeto, mas esse único objeto era constituído através de um espelhamento. E, enfim,
essa era uma noção que estava nesses livros em cima da estante, que se repetia também em alguns trabalhos da exposição. Eu não vou me deter muito nos trabalhos, o que me interessa mais é listar esses procedimentos de apropriação e esses outros procedimentos mais ligados a ações e como eles se refletem, como essa exposição ela é, de certa maneira, seminal para o que eu fui fazer depois. Então, só continuando essa passada, como você já falou, desse gaveteiro, onde tinham amostras de minério, então uma quantidade de jornais que eu pedi para o pessoal ir juntando desde que eu soube que eu iria fazer o trabalho aqui. Esses jornais todos cortados no sentido do texto, no sentido da linha. Então, como se fosse uma espécie de estoque das palavras que circularam pela cidade durante esse período de tempo que esses jornais foram recolhidos, então um estoque de palavras. A ideia do trabalho era toda se apropriar desse laboratório de minério e tornar esse laboratório de minério um laboratório a respeito da palavra e de seus suportes, por assim dizer. Aqui um outro trabalho que está, enfim, aqui embaixo da bancada, é um dicionário onde é apagado toda a sua superfície, só resta o verbete de horizonte, sobre o qual é projetado o horizonte do mar de João Pessoa, Paraíba. Nos exatos 10 segundos em que o Sol está incidindo e depois deixa de incidir diretamente sobre o horizonte. Então tem uma mudança cromática nessa coisa aí. Enfim, o trabalho que lida também com outro conceito que depois foi me interessar bastante em relação à paisagem, em relação a certos objetos, que é com uma ideia de estocar, de guardar, de compactar. Aqui continuando o nosso giro pela exposição. Essas duas cadeiras onde foi realizada uma performance, que eram duas pessoas escrevendo em cima da mesma linha, uma de frente para a outra. Então, à medida que uma escrevia, a outra voltava. Então, essa conversa silenciosa, para começar já a puxar termos da Raquel, resultava num ruído que era uma rasura. Então o texto ia e vinha e se apagava. Ele está apagando aí. Não, agora veio. Veio aí? E a estufa também, que era um local que depois, pensando retroativamente, eu expus alguns cadernos que eram anotações sobre outras coisas, sobre outros trabalhos, e formavam uma certa narrativa entre eles, criando essa barreira natural entre o corpo do observador e o trabalho. Então tinha uma coisa meio que de vitrine, meio que de voyeur, que foi aparecendo depois em outros trabalhos. E lá em cima, como vocês podem ver, um pequeno texto que tentava dimensionar como esse laboratório funcionaria e como essas relações poderiam se dar. Então vou ler esse texto aqui rapidinho. Quem já conhece o texto, não fique aborrecido. Vamos lá. Palavra, coisa orgânica de ocorrência natural, necessidade do outro e composição sonora definida pela combinação casual das letras. Possui propriedades gráfico-linguísticas específicas. Sua exploração ou estudo pode ser feito a céu aberto ou em completo silêncio. Qualquer palavra é um agregado de letras. Palavras geram frases. A frase é uma estrutura etérea e heterogênea com ordem interna irregular, limitada por linhas retas ou bocejos. Como identificar palavras? Hábito. É a forma ou aparência externa geral de uma palavra. Geralmente reflete em sua estrutura o modo com que o enunciador a pronuncia. Densidade.
É o desejo expresso na razão entre o peso da palavra e o peso de um mesmo volume de saliva do enunciador. Clivagem. É a propriedade que muitas palavras apresentam quando se partem com maior facilidade, segundo determinados planos relacionados com a estrutura da frase. A clivagem pode ser obtida por simples pressão ou por choque entre os corpos, enunciador e ouvinte. Brilho. É o reflexo da luz natural brilho. É o reflexo da luz natural na superfície dos olhos do ouvinte em relação à palavra emitida. Obrigado, Dani. Transparência. Palavras por sua própria natureza são transparentes. Não absorvem ou absorvem pouco a luz. Possuem um corpo opaco apenas no instante em que estão misturadas a saliva do emissor ou ouvinte. Dureza. É a resistência que uma palavra... resistência relativa de uma palavra à abrasão dos lábios. É a resistência que uma palavra oferece ao ser pronunciada. Cor. Palavras escritas são idiocromáticas, possuem a mesma cor. Palavras faladas são alocromáticas, variam num comum acordo e não enunciado entre enunciador e ouvinte. Odor e sabor. Tudo que se sabe é relativo. Cada experimento realizado contribuiu e confundiu ainda mais esse campo de estudo. Sabe-se apenas que essas propriedades atuam mediante o silêncio entre enunciador e ouvinte. Enfim, esse texto também é muito importante para mim. Só falando rapidamente da construção desse texto. Esse texto, se você pega qualquer dicionário básico ou você joga na internet, no Google, sobre como identificar minério. Relação direta com a função do espaço anteriormente. Então ele vai te dar essas categorias e te dar uma definição mais ou menos wikipediana do que é a coisa. Então é em cima desse texto sobre como identificar minérios que esse texto é reescrito, esse texto é escrito. E, por sinônimos, aproximações, vários desses conceitos aparecem nos trabalhos posteriores. Enfim, aí saindo de Criciúma, essa relação que aparece de duplo, imediato, essas duas cadeiras que estão no primeiro plano, essa relação de criar um espaço meio que parece... Ih, ferrou tudo. Ele foi para frente? Foi. Apertei no lugar errado. Acabou a surpresa. Então, esse espaço que é um espaço meio que de estudo, enfim. Essa daqui é a primeira montagem do Rumos do Itaú Cultural que eu fiz em São Paulo. Então, essas ideias de laboratório, de duplo, começam a aparecer, elas continuam por aí, só que elas vão tomando um outro corpo, né? Então, mais uma vez, essa daqui é uma outra montagem do Rumos, só que em Goiânia. Então, mais uma vez, essa questão do duplo, eu não trouxe aqui em detalhes, mas tem vários desses livros apropriados, onde são realizados cortes, incisões, essas relações de dicionário, de trabalhos que são verbetes de dicionário, e eles funcionam articulando-se com outros verbetes. Enfim, passando para um outro trabalho que foi realizado também em 2012, na Argentina, que é um trabalho que ocupa toda uma pequena galeria que tem lá, chamado Museu Nova Energia e Arte Contemporânea. E esse trabalho, ele são, na verdade, duas estruturas feitas de jornal. Todo jornal que circulou no dia 9 de julho, porque é o dia da independência na Argentina, além de ser meu aniversário. Então, tem um feriado para isso. Muito bom. Então, eram jornais que eram ligadamente partidários. Então, os jornais de esquerda, jornais de direita. Então, todo esse conteúdo a respeito de políticas, de situações partidárias,
estava ali ligado. E ainda tinha um plus de, no exato 9 de julho, ter saído um dossiê especial sobre o mensalão. Então, era uma coisa que dividia opiniões e muitas paixões. Então, mais uma vez, o trabalho dividindo espaço, essa questão do duplo que estava ali no próprio trabalho. E a ideia do trabalho era fazer com que o visitante da exposição circulasse de uma maneira distinta pelo espaço. Então, o visitante não tinha acesso direto à escada, ele tinha que se esgueirar para acessar essa escada. Então, isso já mudava a relação com o corpo, com o espaço. Posteriormente, quando ele acessava o segundo andar através dessa escada, tudo que estava vazio era o espaço onde o pessoal deixava material de trabalho, material que eles tinham lá. Então, foi o espaço que eu peguei todo esse material, joguei para o canto que estava livre e fechei o canto que estava livre, deixei o espaço que não era o geralmente ocupado livre. E por trás desse espaço, ocupado por trás dessa faixa, dessa parede perfurada, havia umas inscrições, notas do processo, do que interessava ali a respeito disso. Essa estrutura derivada do que eles têm lá, eles chamam de vaja, que é uma grade que fecha um modular de metal de 2x2 que vai juntando até você ter um paredão no meio da rua. Coisa bem sinistra. Enfim, mais uma vez, a apropriação da ideia de uma coisa, de um objeto que está no lugar, trazer esse objeto para um outro lugar da galeria, fazer esse objeto funcionar como ele funciona no espaço público, que é modificando a circulação pelo espaço. Enfim, ideias que já estavam lá no laboratório. Aqui mais uma montagem do Rumos, que aí também é bacana ver como a experiência de criar um objeto que muda a sua relação com o espaço leva você também a pensar um objeto que muda a sua relação com esse espaço de leitura que estava nesses outros trabalhos do Rumos. Então, é um espaço de leitura para um leitor que fica em pé, porque não tem cadeira, não tem banco, não tem nada. Então, logo após isso, já começam a aparecer cadeiras, módulos, alguma coisa que modifica a relação do visitante com o espaço. Então, essas ideias que estavam lá passam por se transformam em outras ideias, e essas ideias reverberam em outras coisas que vão se materializando de uma outra maneira. Aqui, uma montagem, talvez alguns de vocês tenham visto, essa daqui é uma montagem que teve aqui em Joinville do Rumos, onde todo o espaço é liberado e que se tem apenas esse módulo, né, que você podia deitar, subir nele. Aliás, se você subisse nele, você podia observar a exposição inteira que acontecia ao redor de cima. Enfim, objetos que começavam a lidar com essa dimensão do corpo em relação ao espaço e como eles poderiam alterar também a relação do observador com o lugar. Aqui o último itinerância que eu fiz do Rumos. Então, mais uma vez, segue esses trabalhos de livros apropriados, essa ideia também de local de escrita, ou que aconteceu uma escrita em algum momento, mas principalmente esses objetos que começam a tomar um corpo e funcionarem como praticáveis, alterar a circulação. Então, o visitante entra por essa porta que está no fundo, sobe por essa plataforma, e quando ele vai descer, ele já olha essa sala com uma outra noção de topografia, de percepção do espaço. Enfim, coisas que também foram adquiridas por esse trabalho na Argentina. 2013. Só fazendo uma volta rápida, todos esses cadernos do Rumos, eles tinham alguns desenhos que eu ia brincando com a espacialidade do livro. Então, eram desenhos com livros de páginas alongadas, páginas que saíam, dobravam, voltavam. E... Desculpa, eu não estou falando o título dos trabalhos.
do Rumos, todas essas montagens chamam-se Enquanto Você Tomava Minhas Pálpebras. Então tinha-se uma relação de quase que dramatúrgica e teatral de saber que tem alguém ali e de criar um espaço para esse alguém estar ali. E esse outro trabalho da Argentina, já me perdi já, se chama Câmbio. Então, câmbio, mudança, e câmbio também, câmbio de dinheiro, câmbio de ideias, enfim. E em 2013 eu comecei a materializar esses desenhos e tornar esses desenhos, criar situações escultóricas com esses desenhos de livros e de páginas alongadas. Então, o primeiro desses livros, Título Oculto, em homenagem a Lygia Clark, que é um livro que é uma banda de Moebius dentro do livro. Então é um livro que não tem nem começo nem fim. As máquinas não gostam de mim. Introspecção, que é um livro, quer dizer que são 4 livros com um rasgo na lombada, e desse rasgo da lombada vazam para o espaço 2 páginas. Então, aqui por a situação espacial me interessava deixar bem demarcado como essa página saía do livro, se tornava praticamente uma coluna, né? Aqui talvez essa imagem sem distorção fique mais claro. E depois como ela voltar, a página passava a entrelaçar, entremear, a possuir uma ordem de estruturação, uma ordem de organização que é totalmente distinta do livro, da sequenciada, da ordenada. Um outro trabalho também que estava sendo desenvolvido junto com o do Rumos é esse que vocês veem aí, que se chama Névoa, que é um dicionário inteiro apagado à mão, onde só resta o verbete da palavra névoa. Então é como se a palavra névoa atuasse por todo o dicionário, apagando todos esses verbetes, e pela imagem é difícil de ver, mas parece que há uma pulsação ótica quando você está dentro desse nevoeiro de palavras, né? Aqui uma imagem para ter a escala, o verbetezinho. Um outro trabalho, aí também puxando mais uma vez essa ideia de duplo, de corte, enfim, essa série chamada Vínculo, que são 2 verbetes ou textos distintos de 2 dicionários ou contos, enfim, que versam sobre antônimos. Então, um verbete ou um conto fala sobre sótão, o outro fala sobre porão. Um fala sobre direita, o outro fala sobre esquerda. Então, é como se os opostos pudessem atar e determinar um centro, determinar um meio termo, ou, enfim, realizar um cabo de guerra para ver para onde vai a coisa. Aqui é um trabalho chamado Falsa Aparência, que também me lembrou bastante quando a Raquel falou do palavra migalha dela. Esse trabalho ele é fruto de um outro trabalho. Esse daqui é um registro de uma série de cortes que eu realizei para realizar um outro trabalho. E quando fui realizando essa série de cortes, eu pensava que só ia encontrar a numeração da página, quando na verdade eu acho uma janelinha, e nessa janelinha tem essa pequena paisagem. Aquilo para mim soa de uma maneira muito epifânica, como você cortar a página, a parede do livro, essa coisa que geralmente você segura diante da paisagem, esse anteparo, né? E ele te revela isso. Ele não te revela nenhuma paisagem específica, ele te revela uma paisagem genérica e tudo mais. Então eu fotografei essa história pensando só nessa beleza dessa paisagenzinha. Aí depois pegando os arquivos, pensando, vou fazer alguma coisa com isso. Você vê que esse texto, esse fragmento, ele envolve também uma noção de território, de espaço. Elementos se desenvolverem neles, elementos devem mesmo algumas organizações de todo o Estado e por arredores sejam desapropriados. Então tem uma coisa de
terra, de linguajar, de espaço que também está junto da imagem. À medida que você vai escavando esse objeto, encontra essa imagem, você também desapropria esse espaço da página para esse espaço virar um espaço da paisagem. Você desapropria esse espaço que é o espaço do texto para ele funcionar enquanto um espaço de imagem. Então tem uma série de relações aí que começaram a pipocar e comecei a achar muito interessante. E voltando lá no laboratório, tinha muito a ver com aquele projetor embaixo, dentro daquele armário, com relação àquela paisagem, aquele verbete. O modo como a imagem é resolvida, tentando tirar o uso o máximo possível dessa perspectiva que é formada pela fotografia, dos ângulos, enfim. Tornar a imagem de fato um objeto. Aqui em 2013 ainda, um outro trabalho chamado Um Corpo sobre Outro Corpo, que foi exposto na Casa Modernista, que é uma mesa e um espelho em 45 graus. Então, na parte do verso dessa mesa, parte de baixo dessa mesa, tem plotado no sentido contrário, para ser apenas lido pelo espelho, um corpo sobre e outro corpo sobre a lâmina do espelho. Então, a própria relação entre o texto, um corpo sobre, na verdade está embaixo desse outro corpo, essas relações formais de posição, deslocamento, dessa mesa que essa parte superior da mesa, que é o local onde deveria ser depositado algo para ser exposto, mas na verdade o acontecimento acontece embaixo, no chão. Esse espelho também que é esquisito, que não é para... É um espelho que não é um espelho que incorpora o observador, como geralmente acontece nos trabalhos de arte que tem espelho, ou incorpora o espaço. É um espelho que funciona só como um dispositivo óptico. É um espelho que, por exemplo, por essa imagem você talvez tenha uma noção. Essa imagem, o trabalho acontece em função do... Vou segurar aqui, Jonas, fica tranquilo. Voltou. Então, por exemplo, por isso tem 1,80, então essa frase ela só completava e alinhava quando eu saía da sala. À medida que eu me aproximava do trabalho, o trabalho se desfazia. Então, é curioso, porque é um trabalho que também lida com uma noção que é totalmente contrária, né, geralmente você se aproxima para descobrir algo. Nesse trabalho não, esse trabalho ele te manda para longe para você poder desvendá-lo. E era um trabalho que tinha a ver com a sequência de trabalhos que eu vou mostrar a seguir em relação ao contexto dessa casa. Essa casa é a primeira construção moderna e também o primeiro puxadinho moderno da história da arquitetura brasileira. Ela foi construída pelo Gregory Warszawski, em São Paulo, para ser a residência da família Warszawski. Naquela altura era apenas o Gregory e a Alina, a esposa dele. Então foi-se construída a casa e tudo mais, mas aí vem o primeiro filho, vem o segundo filho. Essa casa precisa ser readaptada. Então, a casa é construída, tem-se a primeira construção moderna, mas a casa é totalmente readaptada em função das crianças. Então, o que era um quarto de jogos vira um quarto dos filhos. Enfim, e por aí vai. E esse espaço específico onde está esse trabalho é exatamente o local que era destinado à governanta da casa. Hoje esse espaço funciona como um museu, cujo único documento desse museu é a casa, não tem qualquer outro documento real, papel para se pegar lá. E o outro documento é a oralidade dos guias. Então os guias eles entram nos quartos e vão falar: esse daqui é o quarto de fulano. E o único lugar onde não tem uma história para ser contada é o quarto da governanta, porque na verdade a história dela
ela é contada através da história dos outros. Então não se sabe quem é essa mulher, mas o quarto dela tinha acesso a todos os outros quartos. Enfim. Só adiantando, porque os demais trabalhos eles versavam sobre essas questões. Eles versavam a partir do suporte da mesa, enquanto um local de visibilidade superior e invisibilidade inferior. Então, nessa imagem aqui, a gente vê um trabalho intitulado Sintomas e Efeitos Secundários de Sintonia, que era o que dava o nome à amostra, no quarto que pertencia ao Gregory. E era um local que tentava espelhar essa dupla situação desse arquiteto pai, que abdicava dessa autoria original para incorporar também a vivência da família. Então, são dois objetos, um frente ao outro, objetos iguais, com a mesma medida, mesmo tipo de construção, só que eles são enganchados. Então, à medida que um objeto se movimenta por questão de ou caminhar pela casa ou por questão de umidade, articula o outro. Então, como essas duas figuras, tanto do arquiteto como do pai, estavam ali. Muito também em função do modo como a coisa se dava ali. Porque uma vez que essas pessoas que eram responsáveis pela monitoria da casa, elas não tinham mínimo e qualquer interesse em falar sobre os trabalhos. Elas falavam sobre a casa e sobre seus habitantes. Então, de certa maneira, não havia qualquer discurso do trabalho com a casa, mas esse discurso era criado pela oralidade desses monitores. Então, assim, é um dado que é um dado extra para o trabalho. O trabalho, no que me interessa, me tange pela questão do duplo, me tange pela questão do estilhaçar esse formato livro, modificar essa relação, experimentar com essa relação espacial do objeto. Mas, enfim, o trabalho, quando ele vai para o local expositivo, ele é esse branco do papel, ele passa a ser preenchido também por esse discurso, de uma certa maneira. Aqui, mais uma vez, o trabalho que eu já mostrei para vocês, o título Oculto, homenagem a Lygia Clark. Com uma outra montagem. Enfim, muito do meu trabalho também tem isso. Alguns trabalhos são montados de um jeito, são remontados de outro e sucessivamente. Não tem muito um apreço por montagem. O trabalho vai se adaptando ao espaço. Aqui continua. Sumiu. Voltou. Uma questão de peso. Você que disse. Aí o introspecção montado como 4 estruturas iguais no espaço. Enfim. Às vezes questão de ordenamento, ocupação do espaço, também de estocar esse papel pelo local. Outras imagens. Aí 2014. Então, pensando nesse espaço do livro enquanto um espaço espaço arquitetônico, pensando nele de fato enquanto um local onde possa se caminhar, onde se caminha com os olhos, na verdade, né? Se caminha com as mãos, com as pontas dos dedos e com a imaginação quando há o texto. Eu continuei criando esses objetos até chegar nesse objeto que, para mim, resolveu uma questão de aproximações de uma ideia de planta baixa, edificação, maquete, sem perder de vista o livro. Então, encarar essa lombada enquanto quina,
página enquanto parede. O nome desse trabalho é Aula de Arquitetura número 1, maquete adaptável ao espaço que as palavras ocupam. Então, um trabalho que, de certa maneira, lida com isso, lida com uma noção de ser a coisa, mas também de ser maquete de uma coisa que pode ser muito maior. Tem uma frase do Borges que ele comenta que certos livros não são para serem lidos, são apenas funcionam apenas como algo que dispara o pensamento. Eles são feitos para serem entendidos enquanto uma ideia. E daí para diante. Então era um pouco dessa noção que tinha nesse trabalho. O que eu poderia fazer depois com esse módulo? E eu fiz. E aqui o nome desse trabalho chama-se Ouro Preto. Ele foi montado na sala 13 de maio. Para quem não sabe, foi onde a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. E esse trabalho, de certa maneira, é uma homenagem a um Antônio Francisco Lisboa, conhecido por mim, acho que pejorativamente, como Aleijadinho. Uma pena que o cara seja conhecido assim, né? O cara tem uma obra tão sensacional. Ser chamado de Aleijadinho parece meio depreciativo da coisa. Um artista negro, que é basicamente o princípio da nossa história da arte, assim. Então, o trabalho era criar uma espécie de mapa, topografia das igrejas de Ouro Preto, das igrejas, excluindo-se capelas e outras situações de reza das igrejas barrocas, criar uma relação de escalas e módulo em função do tamanho original e agrupar essa coisa toda enquanto uma escultura que também se comportava enquanto maquete, enfim. E era curioso, assim, porque eu não vou ter imagens aqui. Mas, enfim, só essa imagem é boa. Porque o livro, que é esse local, pelo menos, talvez quem nasce em Minas tenha um contato mais direto com o trabalho que não seja pelo livro. O livro, ele passou por conta do tamanho de alongamento dessas páginas, ele passou a incorporar essa ideia de torções, ondulações que estão presentes ali na escultura barroca, né? Ao mesmo tempo que essa estrutura de escora parecia tentar jogar esses livros para o alto, tentar manter essa coisa no ar. E também, por ser meio totalmente uma madeira mais crua, sem estar retinha, então ela tinha essa coisa de parecer frágil, bambolear. O piso, para quem foi no Paço, conhece, quando você pisa lá, o andar inteiro mexe, piso de madeira. Então, o trabalho ficava nessa coisa de ir torcendo pela umidade, e torcendo pela ação de circulação, e por aí vai. Algumas imagens, até que chegamos no ano de hoje, 2015, onde eu comecei a me interessar por reduzir aquela lista que eu falei lá no começo. Comecei a me interessar pelo procedimento de corte e transposição. E a série de trabalhos que vem a seguir chama-se Infiltração 1, 2 e 3, onde essa ideia de um espaço narrativo do livro passa por um outro espaço narrativo do livro e o que acontece? A coisa se infiltra, passa, vaza. E aqui, basicamente, nessa pequena série de objetos, é basicamente uma piração formal de como a coisa pode
Você tem uma ideia, a ideia 1. Como é que eu posso reduzir ainda mais essa ideia? Compartilhando o mesmo miolo, só que um dos livros ultrapassa e o outro não. É ultrapassado. Como é que essa ideia pode ser mais radicalizada ainda? Sendo de um abrindo, transpassando, acabando com a identificação de um corpo, outro corpo, enfim, a ideia de duplo aí desaparecendo. Como é que esse processo pode ser radicalizado mais ainda? Tá tudo branco, esse branco me leva à lista de brancos da Raquel, passando pelo arroz até terminar na parede branca. Então, basicamente isso. Como passar uma parede expositiva, fazer um livro atravessar uma parede. Então, um jeito é passando página por página. Então, o que vocês veem aí é um trabalho também chamado infiltração. E são 160 furos numa parede, pelo qual passam 160 páginas que saem desse livrinho que está aí no chão. Aí essas páginas passam por essa parede, passam por dentro do que constitui a instituição Espaço Expositivo Galeria, e daí nascem-se outras 1000 narrativas que o trabalho aciona, entre elas sobre os discursos que atravessam as instituições, atravessam os trabalhos e às vezes fixam ou não se fixam nos trabalhos. Mas enfim, o trabalho retorna para o espaço e se esparrama pelo espaço. Vai começando a ocupar o espaço. É legal. Mas então, voltando, eu passei todos juntos. Passei assim, por que não passar todos juntos numa parede expositiva? Passa-se. Só que dessa vez não tem sala. A sala inteira é ocupada pelo trabalho. O trabalho bloqueia o espaço. Então, aquele espaço do livro que antes transformava página em coluna, agora envolve página, parede, envolve página, espaço, ocupa de fato o local. A coisa tem uma fisicalidade que não só é do objeto, e uma fisicalidade que também começa a lidar com o olho. Porque se imagina você vindo numa tarde de garoa em São Paulo, com névoa, por aí vai. Você entra no espaço positivo e você tem um branco dentro de um branco, rebatendo branco de uma luz branca. Então essa coisa, ela pulsa no olho. Ela te devolve cromaticamente. Enfim. Esse nome desse trabalho é Sem Título, entre parênteses, Conjuntura. Continuando essa exposição onde foi apresentar esse trabalho, aqui só para dizer que realmente eu fico remontando, desmontando os trabalhos. Então você tem aqui o Névoa, que antes estava montado em 2 paredes, agora ele é montado em 3 paredes, criando uma relação entre portas e branco de espaço. Enfim, como o trabalho também pode criar novas coisas, criar novos espaços, novas possibilidades, isso me interessa. E aqui, terminando essa exposição que estavam esses trabalhos todos, uma parede onde eu justapus não, eu coloquei em embate mais uma vez, enquanto um duplo, enquanto um espelhamento, 2 séries. Uma é a série Vínculo, que eu já mostrei para vocês, e outra é uma série chamada Lorem Ipsum. Então, o que tinha como interesse aqui era uma série que já era lá de 2013,
em relação a uma série de 2015. Um trabalho que lidava com o texto em relação a uma página a partir de um pressuposto que estava dado pela ideia de antônimo e essa ideia de forma de nó. Em relação a um trabalho que, enfim, Lorem Ipsum é um texto em latim que serve para encher página. Alguns dizem que pedaços desse texto em pedaços desse texto estão fragmentos da política 8 e 16 do Cícero. Então, é um texto que ao mesmo tempo não é nada, mas ele também tem alguma coisa ali dentro. E esse texto em relação a uma série de cortes, porque esse trabalho ele nada mais é do que ele é um impresso, como o da Raquel, né? Só que imagina que se fosse impresso no verso da Raquel, o mesmo texto, só que espelhado. Então, quando você joga ele contra a luz, você tem o texto dos dois lados. Então, ele é um frente e verso. Então, sobre esse dupla face, né? Eu realizo um corte e nesse corte eu apenas mudo essa palavra que serve para ocupar espaço de lugar, para ocupar um espaço em outro lugar. Então aqui, nesse caso, esse corte daqui tem a ver com... Enfim, daqui é uma série, gente, então eu trouxe um só. Mas são cortes que tem a ver com os caras que eu mais piro assim, em ver em arte, que são os norte-americanos dos anos 50 e 60. Assim. Richard Serra, Robert Morris, são os caras que para mim começaram a pensar o espaço de uma outra maneira, sabe? Então aqui tem uma coisa de lembrar daquela coluna do Morris, onde ele entrava, passava-se um tempo X, a coluna tombava e fechavam-se as cortinas. Então esse movimento de queda ou de rebatimento, porque esse texto é gerado em função de como ele pode caber novamente no espaço. Enfim, duas maneiras de pensar o espaço que estão aí, continuam, né? E por fim, o último trabalho que eu fiz chama-se Adaptável ao Espaço que as Palavras Ocupam, está em cartaz até março de 2016 no Centro Cultural São Paulo. Então, se vocês forem tirar férias em São Paulo, apareçam por lá, serão muito bem-vindos. E para quem conhece o Centro Cultural São Paulo, sabe que o Centro Cultural São Paulo é um prédio que também é bem curioso. É um prédio que foi construído durante a ditadura militar para funcionar enquanto praça, curiosamente pelos arquitetos do Mackenzie, que são bem esquisitos eles. Mas o Centro Cultural São Paulo é um lugar onde praticamente não tem porta. Então você vem direto da rua e entra no espaço, e esse espaço ele é fragmentado em 3 andares. Um subsolo, um térreo e um superior, que lembram uma estante, obviamente. E no andar inferior, no subsolo, a biblioteca do Centro Cultural São Paulo. Então a ideia era criar uma estrutura que rebatesse essa biblioteca, de modo também a reverberar o quanto de espaço tem dentro dessa biblioteca. Então são 7 estantes de metal. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um outro ângulo que rebatem essas estantes de metal que estão aqui, que são na biblioteca, e trazem o mesmo volume de papel que estaria contido dentro desses livros que estão lá embaixo na biblioteca. Então, é um trabalho de 1 tonelada. Literalmente 1 tonelada.
E é basicamente isso. Talvez, espero ter sido claro aí nos conceitos e como conceitos, procedimentos, ideias e como essas ideias vêm especialmente, né, desde 2011 do laboratório e continuam. Muito obrigado.